Eu recomendo que você comece por um profissional que integre todas as questões da nossa vida. Por quê? Porque quando você pega um profissional que ele é muito inflexível ou que ele só enxerga o tipo de terapia que ele trabalha, pode ser que ele te leve a caminhar muito tempo, de forma muito longa, em busca de um resultado que você não vai alcançar. Vou explicar um pouco mais fácil para você entender. Existem médicos, por exemplo, que eles trabalham de forma integrativa. Ele sabe que ele tem a parte dele, da medicação, da questão dos hormônios e tudo mais, mas que ele entende que existe um corpo energético, que existe um corpo, né, que tem a parte mental e que tudo isso também pode nos causar inflamações. Então, quando você vai ser atendido por uma pessoa assim, você tem muito mais chance de obter êxito, né? Então, porque se a pessoa tratar vamos supor, vai tratar a parte dos hormônios, aí ficar revirando você de ponta cabeça, às vezes não é questão do hormônio e não te indica para um outro profissional, entende? Então, trabalhe com algum profissional, vá consultar com algum profissional que trabalha de forma integrativa, né? Existem psicólogos, existem terapeutas, existem terapeutas tântricas, existem médicos, né? Existem diversos profissionais e existem aqueles que trabalham mais à moda antiga, que eles simplesmente vão lá, prescrevem aquilo, siga e faça acontecer. E aí nunca acontece. Então, primeiro precisa entender o que você já verificou, né, dessa situação. Então, você sabe que você está inflamado. Inflamação já está no corpo físico, mas o estresse, ele vem principalmente da parte mental. Existe estresse também de físico, cansaço? Sim, mas o estresse normalmente ele vem por causa de um cansaço, às vezes mental, muito trabalho, sobrecarga ou emocional, vários problemas em relacionamento, seja com mulher, com marido, com filhos, com pais, com situações de pessoas doentes, enfim. Então, existem várias questões que a gente precisa analisar. Se você fosse tratado por mim, eu começaria pelo corpo físico e pelo corpo energético. E aí, como que seria feito esse tratamento no corpo físico e no corpo energético? O corpo energético seria dentro das sessões, poderia ser uma sessão de tantra ou uma sessão de terapia normal, que não inclua as questões de órgão genital nem nada. E a parte do corpo físico, com as massagens, a gente consegue aliviar muito dessa parte inflamatória. Mas eu, dentro da minha sessão, eu integraria, eu pediria para que você fosse em um médico, caso você não tivesse ido ainda, para consultar aí com um endocrinologista para ver como que tá a tua questão hormonal. Dentro das terapias tântricas, por exemplo, a gente consegue liberar o corpo de situações de estresse. Por quê? Porque o Tantra, ele trabalha liberando os pontos energéticos do nosso corpo e trabalhando os nossos chakras, que às vezes estão, para ficar fácil de entender, como se estivessem bloqueados. Então, não flui, né? A energia não flui. Então, se a energia não flui, é óbvio que vai acarretar no corpo físico também. Algumas sessões de tantra, às vezes, elas são capazes de curar feridas de pele, irritabilidade, ressecamento na pele, estresse mental, falta de foco. Então dá para trabalhar muitas questões no tantra, mas você pode trabalhar dentro de uma outra linha, não precisa ser no tantra, estou falando da minha área. Dentro do Tantra a gente consegue, só que eu jamais faria um tratamento sozinha nessa questão. Então eu faria as sessões com você e, além das sessões, te encaminharia para um endocrinologista, principalmente para a gente ver primeiro a questão hormonal, porque a questão emocional e a questão energética dentro do Tantra a gente tem um ótimo resultado. Dá para consultar com terapeuta? Dá para consultar com psicólogo? Dá para consultar com psiquiatra? Dá. Então depende da vertente que você gosta. Eu gosto do Tantra porque é totalmente integrativo e a gente consegue resolver muitas questões, por isso que foi a área que eu escolhi. Porque de todas as terapias que eu já fiz na minha vida, a que conseguiu englobar tudo
e tratar de uma forma melhor, não é milagre, gente. Isso não é milagre. É porque o Tantra ele vai trabalhando nas curas, né? Na cura mental, energética. Então, quando você vai curando isso tudo, limpando, desbloqueando, é óbvio que você fica mais saudável, é óbvio que você consegue raciocinar melhor, é óbvio que você consegue ter uma vida mais fluida, né? Então é tipo assim, ó, por exemplo, é um rio que caiu um monte de galho ali, tá tudo entupido. Então o Tantra vem e ele limpa, ele tira aqueles galhos e aí o rio continua fluindo, consegue fluir de uma melhor forma. É isso que ele faz na nossa vida. Então eu falei, não é milagre? É um milagre, né? É um milagre da vida. Mas não é uma coisa assim, sobrenatural, né? O Tantra, ele é estudado milenar, o Tantra tem estudos milenares. Então não é algo que, tipo, foi uma invenção que veio parar aqui no Brasil. Não, o Tantra existe há mais de 5.000 anos. Então ele realmente funciona, porque se ele não funcionasse, né, seria como uma dessas técnicas que aparece por aí, faz um pouquinho de barulho e depois some e desaparece, né? Então o Tantra aí, ele mudou a vida de milhões, muitas pessoas ao longo dessas vidas aí na Terra, e eu acredito que o Tantra pode te ajudar sim, mas se você quiser começar aí por um outro profissional, eu indico que você comece dessa forma, procurando um profissional que integre outros profissionais e outras áreas, para não trabalhar só num campo, porque pode ser que você, como eu falei no começo, você caminhe por muito tempo dentro de um campo e ainda não consiga resolver a tua situação, aí você pode ficar bastante frustrado.